É com grande satisfação e alegria que eu anuncio para você mais um programa patrocinado pela Ultrafarma, Ultra Sustentabilidade, onde nós vamos discutir assuntos atuais, como o caso de hoje, a questão da água, a crise da água. E é com muita honra que eu anuncio os convidados, o Dr. Gilberto Natalini, vereador de São Paulo, médico, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Agradeço ao PV, ao Partido Verde, por conceder aí a sua participação aqui hoje. Claro. Obrigado. Também ao Dr. Gésner Oliveira, professor da FGV, professor de Economia da FGV, Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente da Sabesp, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, prazer. Nós sabemos que a crise da água é algo que já vem aí sendo alarmado há muito tempo, né? Se nós pensarmos aí a questão de 10, 20 anos atrás, quando isso já estava sendo previsto, muitas pessoas não davam muita atenção a esta problemática, né? E hoje realmente essa crise é real. Doutor Natalini, o senhor acredita que a culpa é de quem? É do governo? É das prefeituras? É da população? Quem são os culpados? Na verdade, eu acho que a palavra certa que deve ser usada não é a culpa, é a responsabilidade, né? E a responsabilidade, na minha opinião, eu tenho certeza que o professor Gésner concorda comigo, é de todos, né? Porque, na verdade, nós brasileiros temos uma cultura de dizer que o Brasil tem muita água e que a água nunca ia faltar no Brasil, a gente nunca ia ter problema de água. E nós moramos numa grande cidade, São Paulo, e a grande São Paulo. Todas as cidades grandes do mundo, as metrópoles, têm problema de água. E, obviamente, a cidade de São Paulo não poderia deixar de ter. Os fatores são múltiplos, né? Nós temos aí os problemas do clima, né? A alteração do ciclo das chuvas, né? A questão da estiagem e da chuva exagerada. Temos o problema do próprio estrutura de abastecimento de água na grande São Paulo, que ela terá que ser ampliada, renovada, ampliada e repensada, e temos o problema dos hábitos, nossos hábitos, né? Os nossos hábitos que são hábitos esbanjadores, né? Todos nós, desde a pessoa mais pobre até o mais rico, todos nós na comunidade somos esbanjadores de água. Por quê? Porque nós temos essa visão de que a água nunca vai faltar. E agora a natureza está nos dando o sinal, né, através dessa estiagem enorme, que a gente precisa repensar a nossa maneira, nosso relacionamento, nosso caso amoroso com a água. Com certeza. Doutor Gésner Oliveira, o senhor acredita que o governo pecou aí por não ter construído no passado alguns reservatórios de água aí a mais para abastecer hoje essa água que hoje vem sendo uma crise tão grande? Olha, eu acho, na linha do que o vereador Natalini estava dizendo, eu acho que não tem um culpado ou fator que tenha gerado o problema. Antes de mais nada, o fenômeno da estiagem é sem precedentes, né? Na verdade, quando a gente fala do governo do Estado de São Paulo, houve investimentos importantes para reduzir a dependência da região metropolitana em relação às bacias que alimentam a região metropolitana de São Paulo. O vereador Natalini comentava, né, como muita gente fala, o Brasil é rico em água, etc., etc. Na média, a gente tem muita água, mas há regiões que têm pouca água. É o caso da região metropolitana de São Paulo, que importa essa água de bacias distantes. No caso da região metropolitana, foi desenvolvida uma produção de água de reuso, que é a chamada reciclagem da água, que é muito importante. Foi concebido e está sendo construído um novo sistema produtor. Foi feito um programa amplo, maior do Brasil, maior da América Latina, de redução de perdas. Tudo isso precisa ser multiplicado, mas o Estado de São Paulo avançou nesse aspecto, né? Agora, nós precisamos pensar, como foi comentado pelo Natalini, precisamos pensar de uma maneira mais ampla. Como envolver as prefeituras, como envolver também o planejamento nacional, como envolver a sociedade civil e a mudança de hábito de todos, mudar o código de construção para promover a medição individualizada, a captação de água de chuva. Enfim, eu acho que precisa ter uma revolução cultural.
A medição individualizada é uma questão muito importante. Eu, por exemplo, moro em prédio, né? E lá eu não pago a conta de água porque está inclusa no condomínio. O que adianta eu economizar e meu vizinho não, né? Às vezes tem um vizinho que tem muitas crianças, muitos cachorros, o que é ótimo, né? Mas gasta muita água também, né? E, eventualmente, você passa o dia inteiro fora e gasta pouca água e vocês racham a conta, não é justo. Então, para os condomínios, seria muito importante a medição individualizada nos condomínios. Isso ajudaria a economia, a mudança de hábito, a captação de água de chuva, o estímulo à captação de água de chuva. Eu acho que se essa crise, pelo menos, deu um choque, foi um choque na sociedade, falou assim, espera um pouquinho. Vamos acordar, né? Vocês estão se comportando como se estivessem na antiguidade. Na antiguidade, uma pequena vila, o que fazia? Ela usava água, poluía, devolvia e ia captando cada vez mais longe. Ora, com 20 milhões de pessoas vivendo numa região metropolitana, é impossível. Com mais de 6 bilhões no planeta, isso também é impossível. Quer dizer, acabou o mundo da fantasia. Precisa começar um novo mundo, que é o mundo da sustentabilidade. Com certeza. Doutor Gilberto Natalini, o senhor acredita que práticas como a questão do rodízio ou até mesmo a multa para pessoas que gastam aí em excesso, isso realmente pode funcionar? Olha, eu acho que é uma parte da solução. A solução é muito mais complexa. O primeiro ponto da solução é que nós temos que contar com a boa vontade da natureza e a precipitação de água tem que vir. Porque se a água continuar não caindo, fica difícil, né? Nós temos que... Porque o problema da seca hoje, doutor Gés, não é São Paulo, né? É São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, é a região sudeste do Brasil. Quer dizer, os mananciais estão secando em toda a região sudeste. Isso tem causas climáticas e causas ambientais que são muito complexas, né? O aquecimento global, o problema do desmatamento da Amazônia, o desmatamento e a falta de plantio nos mananciais. A gente sempre batalha muito para proteger as margens das represas. Então, essas são causas macroscópicas, né? Existe a questão da distribuição, embora se avançou muito na recuperação de perdas, mas ainda temos perda nos canos. E existe a ponta da torneira, onde as pessoas gastam muito. Por exemplo, um paulistano gasta, se eu estiver errado, o senhor me corrija, Imagine. 170 litros de água por dia. Um alemão gasta 90. Você está entendendo? E o alemão não é mais sujinho do que o paulistano. Ele também toma o seu banho e tal, só que ele, como a água lá é mais escassa, ele é esperto. Então, a gente tem uma série de medidas. Então, eu acho que o rodízio, nós vamos acabar indo para o rodízio, por quê? Porque se não for para o rodízio, em 60 dias, no máximo, a gente não tem mais água. Se for para o rodízio, nós podemos alongar esse prazo. Por quanto tempo a gente conseguiria alongar, hein, doutor Natalini? Por quanto tempo, doutor Gélio? O senhor que é o técnico. Olha, aqui há vários cenários, né? São cenários de probabilidade. Né? Então, nos cenários de manutenção de um regime, se a gente volta paulatinamente a um regime normal de chuvas, isso nos daria mais tempo. Né? Nós temos, é possível acesso a mais uma reserva técnica, o chamado volume morto. Então, há espaço para atravessar o inverno, o período de estiagem. Né? Atravessar ali a partir de abril, chove menos, até outubro dá para atravessar. Então, nós estamos numa situação em que, se o regime de chuvas volta ao normal, é possível atravessar com uma administração muito minuciosa e sempre preocupada, sempre com a contingência de ter que haver uma medida mais forte, um eventual rodízio localizado. Agora, houve um leque de medidas para redução de consumo, né? Que envolveu a campanha de redução de consumo,
coisa que eu acho que poderia ser intensificada, né? Poderia ter mais e algo permanente, quer dizer, não só, eu acho que outra lição desse momento é que não é só agora, né? Precisa ter uma mudança permanente de hábito, né? A questão da redução da pressão foi uma medida importante, né? Ela causa desconforto, causa problemas, mas foi uma medida importante, é menos drástico do que o rodízio. A questão de redução de perdas, o Brasil tem muito a fazer, né? A nossa perda média no Brasil é de 37%, é um número muito alto. Muito alto. Né? Algumas regiões é mais de 50%. Uau. Eu acompanhei algumas cidades com 60%, 70% de perda. Então, qual é o primeiro, e por isso que eu falo assim, qual é o maior manancial do Brasil? É a nossa incompetência, porque se a gente perde tanta água, qual o primeiro manancial que você quer recorrer? É consertar esse problema. Justamente nos canos de distribuição. Isso tem. Não é na torneira dentro de casa. Isso, exatamente. É na produção e na distribuição. É mais na distribuição do que na produção. É algo bem complicado, né? Há uma divisão entre aquilo, normalmente se chama de perda física, que é o vazamento, que às vezes a gente vê na rua, né? E aí precisa uma troca de ramais, uma renovação da rede, precisa um plano de investimento bastante minucioso. E tem também a chamada perda aparente ou perda comercial, que é a fraude, o furto de água, a adulteração dos hidrômetros, que tudo isso faz com que não haja cobrança daquela água e acaba prejudicando porque retira recursos que normalmente seriam investidos até para renovar a rede, para ampliar, etc. Tá certo. Nós vamos agora acompanhar um VT e a gente já volta. O início de 2015 confirmou o grande temor de diversos municípios brasileiros. A água pode realmente acabar. A esperança é que as chuvas de verão aliviassem a crise hídrica que atinge com força a região metropolitana de São Paulo deu lugar a mais preocupação com o futuro do abastecimento. As precipitações de chuva não aconteceram no volume ideal, ao exemplo do verão passado. De acordo com a Sabesp, empresa que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no estado de São Paulo, o principal sistema de abastecimento da região, o Cantareira, pode secar nos próximos meses. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres do Ministério da Tecnologia, se a chuva for somente 10% da média histórica durante o verão, a água do Cantareira pode se esgotar em breve. Caso a chuva mantenha a média de dezembro, que foi de 74,9% do previsto para o mês, a água pode acabar em junho deste ano, segundo a projeção. E a Sabesp não descartou essa previsão. Nós vemos aí que é algo realmente muito alarmante, muito preocupante. Doutor Gessner, é muito comum, então, quando a gente ouve falar sobre essas notícias relacionadas à crise da água, né, o tal do volume morto. Você pode explicar para a gente o que seria isso? Claro, o nome é péssimo, né? Volume morto não dá vontade de você beber água que vem do volume morto. Mas simplesmente é uma água que fica abaixo do nível de captação. Normalmente teria um nível onde ela naturalmente escoaria, seria captada. A água que fica abaixo desse nível é chamada uma questão de hábito de volume morto. Eu pessoalmente, e tecnicamente é mais correto, chamaria de uma reserva técnica, né, que pode ser utilizada em um reservatório em situações excepcionais, como é a situação que nós estamos vivendo. Portanto, dá para beber a água normalmente, etc., o que é muito importante, naturalmente, isso é um critério rigoroso de fiscalização da qualidade da água, algo que, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, a Sabesp faz com grande rigor, e há uma agência reguladora também, a CESP, que também controla com grande rigor. Tá certo. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui com outra sustentabilidade, com muitas coisas aí super importantes para você. Até já. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem, dona Carla? Surpresa, né, Neide?
Neide, eu quero te apresentar. Seu Sidney! Ah, vá! Já conheço, patroa. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Partidão. Dá licença. Ultrafarma.com.br, a farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os alimentos são, antes de tudo, fontes de energia. Tanto que a Organização Mundial de Saúde nos alerta. A maioria dos problemas de saúde é causada pela deficiência de nutrientes. Mas eu tenho uma boa notícia. Para suprir essa deficiência, você já pode contar com os suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira, que ajudam a reforçar as defesas do organismo e a proteger a sua saúde. Linha Sidney Oliveira. Mais qualidade e energia para a sua vida. Voltamos com Ultra Sustentabilidade e no programa de hoje eu recebo o Dr. Gilberto Natalini, médico e vereador de São Paulo pelo PV, o Partido Verde, e também Gessner Oliveira, professor de Economia da FGV e ex-presidente da Sabesp. Dr. Gilberto Natalini, nós podemos observar, que chove, chove, chove e os mananciais não enchem. Para onde que vai essa água, Dr. Natalini? Então, em primeiro lugar, está chovendo muito menos do que devia. No período, o Dr. Gérgio já falou, a quantidade de precipitação de água é muito menor no mês de janeiro e fevereiro do que nos outros janeiros e outros fevereiros. Mas quando alaga para valer também, esse é um ponto, esse é um ponto. Está chovendo menos do que. Agora, onde está chovendo, por que está chovendo, não está chovendo em cima dos reservatórios? Por uma série de questões climáticas e também por problemas da própria cidade de São Paulo. Primeiro, nós temos uma invasão, uma ocupação, uma destruição muito grande dos mananciais. Agora mesmo, essa semana, eu fui lá na região da Bile, da Guarapiranga, para tentar impedir que as pessoas tomem conta das beiras de represa, construindo e tal. Por quê? Porque aí você tira a mata do entorno da represa, é necessário ter mata, é necessário ter árvores para poder atrair a chuva, vamos dizer assim. O desmatamento da beira de represa, das represas, ocasiona também a pouca chuva sobre elas, primeiro. Segundo, as ilhas de calor na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, que só tem cimento e asfalto, muitos bairros de São Paulo, você vai olhar, não tem uma árvore, tem pouquíssima. Por exemplo, a água da sua máquina de lavar não é para jogar fora. Quando a máquina descarta a água, lá em casa nós fazemos isso, a gente recolhe aquela água em baldes e lava o quintal com aquela água. Já tem até sabão, né? A água tem sabão. Então, agora, por exemplo, eu fiz uma lei na Câmara que, não sei se vocês já viram, é claro que ele sabe, porque ele me ajudou a elaborar essa lei, os caminhões-pipa, água de reuso. Lavar a rua não é água potável. Isso está desde 2004, as ruas de São Paulo sendo lavadas com água de reuso. Nós podemos generalizar a água de reuso na cidade inteira. Eu conheço empresas de ônibus que têm máquina, lavam 10 ônibus com a mesma água, entendeu? Postos de gasolina, lava rápido, também pode utilizar água de reuso. Agora, isso tem que ser uma coisa generalizada. E a gente está fazendo leis, depois eu posso explicar, para que essas coisas aconteçam na cidade de São Paulo. E, doutor Gessner, é possível substituir o Cantareira por outro sistema? É possível, obviamente o sistema Cantareira é muito grande, ele atendia uma população enorme, cerca de 10 milhões de pessoas, já foi reduzido, hoje é um pouco mais de 6 milhões de pessoas. Felizmente, na região metropolitana de São Paulo, há uma maior integração. O sistema Guarapiranga atende uma parte, responde por mais de 20% total. O sistema Alto Tietê tem atendido uma parte crescente também de consumidores. Quanto mais integração, mais segurança para o sistema. Nós queremos ter mais integração, mas o Cantareira continua sendo o sistema mais importante. Tá certo. Agora temos mais um VT, vamos acompanhar. O sistema Cantareira já atendeu 9 milhões de pessoas. Com o remanejamento e interligação, hoje fornece água para 6 milhões e 200 mil pessoas.
Outras alternativas que vêm sendo estudadas é reforçar a utilização do Alto Tietê e Alto Cotia, que operam com nível baixo, além do sistema Guarapiranga, cujas obras ainda estão em andamento. Ampliar a produção de água do Guarapiranga é uma alternativa viável, segundo especialistas, mas a médio ou longo prazo, pois não foi projetado para uma demanda tão alta. A represa Billings, que armazena principalmente água para a geração de energia elétrica, possui 600 bilhões de litros, mas de péssima qualidade por causa da contaminação por esgoto. Ela é apontada por especialistas como alternativa. A Sabesp admite que estuda formas de tratar e distribuir essa água. Mesmo assim, não há indicativos da companhia de abastecimento de que o volume da Billings possa ser usado de imediato na atual crise. Doutora Nataline, muitos comentam aí sobre a utilização da Billings, né? Só que a Billings tem um problema muito sério, né? Que é a questão do esgoto. Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, pelo que eu conheço, pelo que eu estou acompanhando, é um braço da Billings chamado Rio Grande, que é um braço que ele é despoluído, ele não tem poluição lá, inclusive ele serve determinadas comunidades. Agora, para entrar na grande represa, obviamente que ela tem, vamos dizer assim, ondas de poluição, é por parte, a parte de cá é mais poluída, vai andando, vai sendo menos poluído. Vai ter que gastar mais recursos na limpeza da água, vai ter que investir mais dinheiro, quanto mais poluída for a água, mais difícil o tratamento. Mas o final da água tratada é a mesma água que a gente bebe das outras represas. Só que para limpar a água, o governo vai ter que investir, a Sabesp vai ter que investir mais dinheiro, aproveitar aquela água para sair limpa, como é mais poluída, mais dinheiro, mais tecnologia, mais tratamento químico para limpar a água. Doutor Gessner, voltando a falar um pouquinho na Sabesp, né? E se essa água realmente acabar, né? Na sua opinião, qual que vai ser a medida tomada pela Sabesp? Olha, a Sabesp tem adotado um cardápio de medidas. Não existe uma medida salvadora, né? Então há uma preocupação de um kit de economia para as pessoas, de muita informação para as pessoas, de caixa d'água para as famílias mais carentes e que não têm ainda a caixa d'água. Essas medidas de bônus foram importantes, dão um incentivo econômico à redução do consumo. Há também, para aqueles que insistem em gastar muito, a tarifa de contingência. Então, uma sobretarifa. Tudo isso deveria reduzir bastante o consumo, ao mesmo tempo em que há o aumento através da água de reuso, da reciclagem da água, de um novo sistema, da interligação com uma outra bacia. Tudo isso agrega. É claro que se realmente o cenário for muito desfavorável, então medidas mais severas vão sendo tomadas. Eu acredito que o que nós estamos assistindo é um conjunto de medidas que está sendo bem administrado. Nós a gente vai ter não só 2015, mas 2016, 2017 também serão anos difíceis, serão anos de recuperação dos reservatórios, né? Então é possível realmente recuperar isso aí? Eu acho que é possível atravessar esse período difícil, mas exigindo um esforço grande de toda a coletividade. Eu acho que essa é a variável-chave, quer dizer, eu acho que nós só conseguiremos realmente passar esse período com uma postura muito cidadã, coletiva, solidária, e o que fica realmente o que deve permanecer é uma mudança de comportamento para o futuro. Quer dizer, olhar para o futuro. Quer dizer, o futuro, acho que o homem tem que imitar a natureza, ele tem que fazer um ciclo harmônico, né? O ciclo da água é harmônico na natureza. Foi o homem que atrapalhou esse ciclo, poluindo muito as águas, destruindo os mananciais, como o vereador Nataline apontou. Nós precisamos agora harmonizar esse ciclo e participar de uma maneira amigável com a natureza.
Com certeza. Doutor Gilberto Natalini, o senhor comentou agora há pouco, né, um exemplo muito bacana que é feito na sua residência com aqueles tambores, né, que coletam água da chuva. O senhor acredita que poços artesianos ou até mesmo cisternas, né, isso que o que o senhor fez é como se fosse uma cisterna, né? É uma cisterna para cima do chão. Para cima do chão, exatamente. Essas medidas seriam soluções também? Olha, poços artesianos eu tenho muito medo, porque poços artesianos eles vão no lençol freático. Então seria, vamos dizer assim, o último reduto. O medo de quê? De contaminação? Não, de você lençol secar os lençóis freáticos, que eles se intercomunicam. Então, poços artesianos, eu acho que é numa situação de desespero. Acho que a gente deve antes esgotar todos os recursos de economia de água. Eu não sei se o doutor Gênio concorda comigo, mas eu acho que nós temos que fazer, primeiro, cuidar das questões climáticas, né? Reflorestar os mananciais, aumentar os reservatórios de água e intercomunicar os reservatórios de uma forma muito inteligente. São medidas de médio e grande prazo, tá certo? Consertar as redes para diminuir o vazamento o máximo possível. Já vem sendo feito, mas ainda tem que fazer muito. Também médio e longo prazo. Agora, o que é mais imediato é a economia da água na torneira. Esse é o mais imediato. Isso depende do governo, claro, depende do governo. O governo pode fazer isso, vamos dizer assim, obrigatoriamente, fazendo rodízio ou diminuindo a pressão. Como a diminuição da pressão já está sendo feita. Mas nós temos que ter, dentro da nossa casa, aí é o povo, os órgãos públicos, os empresários, nós temos que ter uma visão de fechar as torneiras o máximo. E aí você tem uma série de coisas que você pode fazer dentro da sua casa para economizar água. Então, se nós fizermos isso, todo mundo fizer, nós vamos... Lembra da crise da energia, do apagão no ano de 2001? Todo mundo entrou na fita e nós passamos aquela situação e saímos até por cima. Então, se a gente conseguir fazer isso agora, quer dizer, cair a ficha de todo mundo, tá certo? Acho que a gente pode enfrentar o problema. Caso contrário, nós podemos ter um colapso de abastecimento d'água grave e muito severo, que vai judiar muito todo mundo. E olha, doutor Natalini, eu acredito que Deus está ouvindo as nossas preces, porque olha só o chuvão que está dando aí. Tá chovendo no telhado do estúdio, né? Está chovendo no telhado do estúdio. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais ultra sustentabilidade e mais chuva, se Deus quiser. Até já. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem, dona Carla? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu Sidney! Vá! Já conheço, patroa. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Partidão. Dá licença. Ultrafarma.com.br, a farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os alimentos são, antes de tudo, fontes de energia. Tanto que a Organização Mundial de Saúde nos alerta. A maioria dos problemas de saúde é causada pela deficiência de nutrientes. Mas eu tenho uma boa notícia. Para suprir essa deficiência, você já pode contar com os suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira, que ajudam a reforçar as defesas do organismo e a proteger a sua saúde. Linha Sidney Oliveira. Mais qualidade e energia para a sua vida. Voltamos com Ultra Sustentabilidade. Hoje no estúdio, Dr. Gilberto Natalini, médico e vereador de São Paulo pelo PV, o Partido Verde, e Gésner Oliveira, professor da FGV, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente da Sabesp. Doutor Gilberto Natalini, será que seria possível nós utilizarmos a água do mar, tirar o sal e beber essa água? É possível. 20% da água usada em Israel é água dessalinizada, tirada do mar. Isso é possível, é um processo ainda caro, mas é possível. O problema que a gente vê em larga escala é o que fazer com o sal
que sai da água, onde colocar esse sal. Em Israel, por exemplo, eles devolvem o sal para o mar. Eu fui lá visitar a usina. Fica mais densa a água, né? Então, mas aí se todo mundo tirar a água do mar, for em grande escala, e você pegar o sal e jogar para o mar vai ficar hipertônico e vai viabilizar a vida no mar. Vai virar igual o mar morto. O peixe não consegue viver numa água hipertônica, né? Então, esse é um problema técnico. Agora, em pequenas escalas, média escala, eu acho totalmente possível ser utilizada a água do mar, embora seja caro o processo. Tá certo. Doutor Gésner, quando a gente fala em desperdício, né, voltando a esse assunto do desperdício, existe algum número? Por exemplo, eu vi que meu vizinho está desperdiçando água, foi lá lavar o carro e largou a torneira aberta ali, jogando a água fora pela calçada. Tem algum número que eu possa ligar para fazer essa denúncia? Olha, a própria Sabesp, né, eu acho que esse seria um número. Acho que as prefeituras podem multar, podem penalizar esse desperdício. Aí varia conforme a legislação municipal. Porque nós temos o 181, 156 aqui em São Paulo, né? E quem que vai aplicar essa multa, né? Então, a multa ela está sendo criada agora pela Câmara, né? Aliás, tem um pacote de leis que estão sendo aprovadas lá. Eu tenho várias leis. Eu já falei da lei de lavar a rua com água de reuso, mas agora estamos pondo uma lei para os hidrômetros serem individualizados nos prédios, outra lei para a Prefeitura e o Estado aproveitarem as águas que saem do subsolo dos prédios, que são jogadas na sarjeta, é muita água, mais de 1000 prédios jogam água, eles aproveitam uma parte, o resto canaliza para a sarjeta e vai embora. Então você pode aproveitar aquela água, é uma segunda lei. Temos também uma lei que vai trazer a multa, né? Uma advertência para quem lavar calçada e lavar carro com mangueira desperdiçando água. Vai ter uma advertência, na segunda incidência ele vai ser multado e aí o fiscal da prefeitura vai multar. E nós estamos criando na Câmara, doutor Gésner, Priscila, o Comitê Civil da Água. Eu estou criando. Aos moldes do que eu criei no tempo da epidemia de dengue, do Comitê Civil contra a Dengue. Nós reunimos mais de 500 entidades e distribuímos mais de 10 milhões de folhetos educativos, palestras em escola, tudo que você imaginar. De todas as igrejas de São Paulo fizeram campanha, todos os padres, porque o cardeal entrou no comitê, e agora nós estamos fazendo o Comitê da Água, Comitê Civil da Água, que é o quê? É de baixo para cima, sindicatos, associações de bairro, clubes de serviço, toda a sociedade civil eu vou chamar através dos seus representantes, junto com o governo do estado, governo federal, governo municipal, para a gente capilarizar a preocupação e as medidas de prevenção e de combate ao desperdício de água. Nós vamos lançar na semana que vem esse comitê. Lá vai ter um telefone que qualquer cidadão poderá ligar e dali a gente intermedia com os órgãos públicos, né? A gente tem feito isso já. Me procurou, por exemplo, os donos de hemodiálise de São Paulo. Tem 10.500 pacientes que fazem hemodiálise em São Paulo. 3 vezes por semana o sujeito vai na máquina para trocar os veneninhos do sangue. Está faltando água nas hemodiálises. Eles começaram a comprar caminhão-pipa de particulares. Só que o caminhão-pipa não tem a qualidade da água da Sabesp e aí o doente corre o risco de contaminar no sangue. É um risco grave. Não sei se vocês lembram do problema de Caruaru. O que nós estamos fazendo? Escrevi para a Sabesp ontem, o presidente já me respondeu hoje. Vamos sentar com eles, a Sabesp vai fazer um plano de contingência para que as clínicas de hemodiálise tenham os caminhões-pipas da Sabesp, que aquela água é de confiança. Então, essas intermediações a gente tem feito já. Agora, com o Comitê Civil vai ter um PABX, um número de telefone, um e-mail que a pessoa mandando os problemas, denúncia, sugestões, tudo nós vamos recolher e dar uma resposta imediata para a população. A minha obrigação como parlamentar é mobilizar o povão, mobilizar as instituições, as pessoas, para as pessoas juntas com o governo enfrentar a crise. Semana que vem vocês vão ouvir falar do Comitê Civil da Água da cidade de São Paulo. Muito bacana. Doutor Gésner, limpar o Rio Tietê, limpar o Rio Pinheiros, isso seria possível com medidas feitas aí corretamente ou é um sonho distante? Não, eu acho que é possível e, na verdade, está sendo feito. A gente está falando muito de água porque há um problema de estiagem, mas vamos lembrar que
quando a gente fala de esgoto, a gente também está falando de água. É uma água que já foi utilizada e que precisa ser tratada. Então, o tratamento do esgoto é fundamental, justamente para proteger os mananciais, para proteger os rios e para garantir que esses mananciais estejam aptos a fornecer para a população. O plano de investimento para o Tietê, o projeto Tietê, deve retirar todo o esgoto do Tietê ou impedir que haja lançamento de esgoto na bacia do Tietê até o início da próxima década. Então, nós estamos falando dos próximos 7 anos de ter, pelo menos a questão no estado de São Paulo, universalizada, né? O tratamento do esgoto. No Brasil, esse é um grande problema também. Infelizmente, o Brasil vai precisar mais tempo para fazer isso. O Brasil, hoje, trata menos do que 40% do esgoto gerado. Isso é um grande desafio. Quer dizer, para o PIB por habitante que o Brasil tem, ele deveria, pelo menos, ter o dobro de tratamento de esgoto. E não tratar esgoto é poluir o manancial. Poluindo o manancial, torna o tratamento da água mais caro e mais difícil. Com certeza. Doutor Gilberto Natalini, como que o senhor imagina o Brasil, ou até mesmo o mundo, na questão da água, daqui 20 anos? Olha, eu tenho muita preocupação. Por que eu tenho preocupação? Porque eu acho que com todas as medidas que possam vir ser tomadas, o aquecimento global, as mudanças climáticas, eles vão alterar a relação da natureza com a humanidade, da natureza com a água, da natureza, enfim. Nós estamos caminhando para o aquecimento do planeta com consequências ainda imprevisíveis. Não são consequências boas. Infelizmente, as políticas dos governos no mundo, elas não têm sido tão, vamos dizer assim, tão rápidas e tão eficientes para conter a emissão dos gases de efeito estufa. A água é um detalhe, é uma parte de uma problemática muito maior que estamos tendo agora e vamos ter muito mais até o final desse século com o aquecimento global. Eu espero, sinceramente, que a humanidade tenha sabedoria para modificar o seu padrão de energia, para economizar os recursos naturais, inclusive a água, mas não só a água, né? As florestas, a fauna, né? A questão da poluição do ar, que é gravíssima. Nós perdemos, por ano em São Paulo, 5 mil vidas por causa da poluição do ar. Todo ano morre. Doenças pulmonares? Doenças pulmonares e infarto de miocárdio causado pelo enxofre da poluição. Ou seja, nós temos que tomar vergonha, nós seres humanos, não é? Todos nós, os governos em particular, mas todo cidadão, porque senão o planeta não vai aguentar a nossa vontade de destruir. Tá certo? Nós temos que conter a vontade de destruir e começar a reconstruir para poder ter esperança. Não para mim, para o Dr. Gessner, apesar de ser ainda muito jovem, para você que é uma menina, mas para as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, qual é a herança que nós vamos deixar? Eu me preocupo demais com isso. Com certeza. E falando em vontade de reconstruir, eu chamo agora com muito prazer o meu grande amigo Sidney Oliveira, que tem um recadinho muito importante para a gente. É com você, Sidney. Priscila Mortes, olha, parabéns por esse programa, mas parabéns mesmo, né? Excelente, acho que oportuno o momento que estamos vivendo, né? Que é um problema que vem há muito tempo, mas esse problema da água na cidade de São Paulo, em várias cidades brasileiras, né? É um problema gravíssimo e ninguém melhor para falar disso do que o Dr. Gilberto Natalini, que ele é médico, mas é um expert aí nesses assuntos de meio ambiente. No tanto é que ele é do partido do PV, né? E o Dr. Gessner, que eu estou conhecendo hoje aí através do programa, Gessner Oliveira, né? Mesmo sobrenome meu, quem sabe nós somos meio parentes aí, né? Então, parabéns pelo programa e essas informações do Gilberto Natalini, e que você continue fazendo esse programa sobre o meio ambiente, ultrassustentabilidade, porque é muito importante isso que o Dr. Gilberto Natalini acabou de falar, essa questão de salvar o planeta. Eu quero, inclusive, Priscila, participar, eu tenho muitas perguntas
a fazer ao Dr. Gilberto Natalini, ao Dr. Géser. Eu até li um artigo agora recentemente, fiquei abismado, eu estava num voo e numa das revistas que me ofereceram no voo, eu li um artigo sobre os plásticos no mar, que atualmente são despejados anualmente 275 milhões de plásticos no mar, por cidades que são beira-mar, por pessoas que jogam lixo no mar. Então você imagina, dá quase 1 milhão de toneladas por dia, né? 700 milhões aí de toneladas, 700 mil toneladas por dia, é um número absurdo. E também tinha informação, só que eu não me recordo agora, Priscila, doutor Gilberto Natalini, doutor Géser, tinha informação de quanto de plástico existe no fundo do mar. É uma coisa absurda, absurda, absurda. Até gostaria, Priscila, que você pesquisasse isso e num próximo programa mostrasse as quantidades e os danos que isso causa para o meio ambiente. Porque o plástico, você sabe, ele para degradar aí é mais de 500 anos, né? E a quantidade que causa para os animais, para o meio ambiente, é uma coisa, para o ecossistema, é um absurdo, né? Mas eu queria parabenizar, né, por esse programa, por estar falando de um tema tão importante que, infelizmente, não foi tomado providência. Esse caso da água em São Paulo e o problema do planeta em si, tá bom? Então, doutor Gilberto Natalini, um grande abraço, Priscila, doutor Géser, mais uma vez parabéns, olha, e vamos dar continuidade nesse projeto que é de grande importância para o Brasil, para as pessoas, tá bom? Muito obrigado. Sidney Oliveira, meu grande amigo, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a Ultrafarma por apoiar essa causa tão especial, tão importante, justamente agora, né, nesse momento de crise. Obrigada pelo abraço e nossos amigos aqui com certeza também retribuem, certo? A gente agradece aí, um abraço, Sidney, obrigado aí pela oportunidade de estarmos discutindo um assunto tão importante aqui. Sim, um grande abraço, Sidney. Realmente, esse tipo de iniciativa é que é necessário agora. Com certeza. Bom, voltando à questão da água, né? Nós estamos em um momento de crise. Muitos falam até que pode ocorrer aí a terceira grande guerra mundial pela água, né? Os senhores acreditam que isso realmente possa acontecer, caso não seja tomada nenhuma medida drástica para resolver o problema? Dizem que o grande ouro do século XXI é a água. O ouro branco do século XXI é o apelido da água. Eu acho que nós podemos ter, já temos áreas do mundo que faltam água, né? Particularmente nas áreas mais desérticas do mundo, né? E agora também esse processo está avançando para várias partes do mundo. Tem um cientista chamado Antônio Nobre, que escreveu um artigo no Valor Econômico, uma entrevista enorme, dizendo que por conta do desmatamento da Amazônia, e ele diz que em 40 anos foram derrubados 42 bilhões de árvores da Amazônia, a produção de vapor d'água das árvores da Amazônia está diminuindo muito. E a produção de vapor d'água diminuindo ali, esse vapor d'água batia na Cordilheira dos Andes e vinha fazer chover a região sudeste do Brasil. Então ele diz que há uma tendência de desertificação da região sudeste do Brasil. E ele diz que em torno do mundo, toda a latitude do sudeste do Brasil é deserto. O deserto de Atacama, Austrália, ele mostrou lá. E que a gente corre o risco, por conta do desmatamento, de ter uma desertificação da região sudeste do Brasil. Isso quem falou foi o Antônio Nobre. Então, obviamente, você viu aí a briga que a gente teve em São Paulo, Rio de Janeiro, por conta do Rio Paraíba. Já foi um bate-boca danado, porque o governador daqui queria aproveitar a água e o do Rio falou, não, esse rio é nosso e tal. Então, a gente vê que a água ela pode causar crises internacionais. Terceira Guerra Mundial, eu acho coisa muito assim, difícil de acontecer. Mas conflitos regionais por conta da falta d'água, de pessoas que não têm água e outros que têm abundância, não é? Eu acho que isso a gente está entrando numa fase difícil. Então a gente tem que tomar vergonha, eu repito mais uma vez, desculpe o termo assim popular, e proteger a nossa água, proteger as nossas matas, proteger os nossos mananciais,
não jogar lixo na natureza, não jogar poluição para cima, economizar energia, trocar. Eu, por exemplo, estou implantando na minha casa energia solar, já fiz o projeto. E é muito caro? Vai ficar, não é barato, vai ficar em torno de 20 mil reais, mas eu vou produzir a minha energia, entendeu? E ainda vou vender para a Eletropaulo energia, porque eu vou produzir acima do que eu preciso. E isso significa que todo mundo que tiver um pouquinho de condição de investimento pode colocar. Eu fui a Portugal há pouco tempo, lá muitas e muitas pessoas produzem sua própria energia e ainda vendem para a rede. Então, nós seres humanos, eu digo nós cidadãos, cidadã, os técnicos, como o professor Gessner, os políticos, o governo, precisam entender que nós temos que mudar a nossa relação com a natureza, com o planeta. Ou, senão, nós estamos destruindo a única casa que nós temos no universo, que é esse planetinha que a gente vive aí. Aliás, cada um pouco. A natureza está mandando de volta com força, né? Tem tornados, Rio de Janeiro né? Disse que ia ter um tornado ontem. Chegou a ter o tornado? Não chegou. Felizmente. Tornado, por causa do Flamengo, o tornado desviou. Tivemos recentemente um em Indaiatuba, interior de São Paulo, que destruiu toda a cidade, né? Coisas que antes nós não tínhamos, né? Infelizmente. E o senhor, Dr. Gessner, qual a sua dica aí para o pessoal maneirar, né? Com a questão da água? Acho que há muitas coisas a serem feitas. Eu acho que pensar na própria residência, como reunir a família e discutir como economizar mais, que vai dos hábitos diários, né? Em cada cômodo da casa a gente pode economizar, na cozinha, lavando a louça de uma maneira mais racional, reutilizando a água que se lava a roupa, tomando banhos mais curtos, reutilizando a água que acaba sobrando do banho, né? Enfim, há uma série de dicas, aliás, são muito difundidas. Certamente o Comitê Civil da Água do vereador Natalini podia difundir ao máximo. São pequenas coisas, mas olha que dá para reduzir muito o consumo do brasileiro em relação à água. Nós somos conhecidos no planeta como gastões. O brasileiro gasta muito mais do que a média mundial. Tem muita coisa para fazer nos equipamentos hidráulicos. Nós chamamos a atenção para a cadeia de suprimento azul. Há uma cadeia de fornecedores com torneiras, com válvulas, com chuveiros, com vários equipamentos que devem ser redutores do consumo de água e que poderiam ajudar muito nesse esforço. E os governos devem ajudar. Então, por exemplo, deve haver um incentivo tributário, do ponto de vista dos estados, do ICMS, para baratear, para difundir esses equipamentos. No plano federal também pode haver incentivos. No plano da inovação, as nossas linhas de pesquisa poderiam dar mais recursos e colocar mais energia para desenvolver tecnologias da água. Nós precisamos pensar não na água como insumo. A falta de um insumo no Brasil, que é a inteligência da água, né? De como superar os grandes problemas que a natureza nos coloca. Alguns deles nós colocamos porque a gente acaba destruindo a natureza, e outros fazem parte do desafio da vida urbana e da vida rural. Outra coisa que é muito importante é o estímulo à reciclagem da água, água de reuso, redução de perdas. Aí as empresas podem fazer muito, né? Reduzir também a poluição industrial, reduzir as descargas dos vários córregos, e isso complementa aquilo que o vereador Natalini dizia, de proteger também os mananciais, universalizar o serviço de saneamento. Ou seja, água deve estar no centro da agenda de política pública. Infelizmente, foram décadas e décadas em que nós negligenciamos esse fato. Eu acho que a crise atual não permite mais esse tipo de negligência. Com certeza. Doutor Gilberto Natalini, o que as prefeituras, o que o governo precisa fazer para ontem, com urgência, medidas imediatas? Bom, aqui em São Paulo eu tenho insistido muito mesmo, que a prefeitura tome uma série de ações. Bom, as leis eu já disse a você, nós estamos aprovando e aí tem que cumprir. Sim. Né? A lei do caminhão de água é cumprida direitinho, eu fiscalizo bastante. Mas, por exemplo, eu tenho me batido muito, às vezes até de forma antipática com o prefeito,
para proteger as áreas de mananciais. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos lá no Pedreira, no Jardim Apurá, uma área de 1 milhão de metros quadrados que nós tínhamos conseguido reservar para um parque público. Isso é onde? Zona Sul de São Paulo? É, extremo sul, lá na beira da Billings. Tá. Pedreira, bairro de Pedreira. E aquilo estava reservado, tinha um decreto de reserva para parque público, uma região de 600 mil habitantes que não tem nenhum parque. Pois aí a administração municipal revogou a reserva do parque e resolveu implantar ali um programa Minha Casa Minha Vida para levar para ali. São 2 braços de represa e o terreno no meio, uma coisa, tem 9 nascentes. Vão construir casas populares nessa região? 20 mil pessoas seriam levadas para lá. Então, o que é isso? É o poder público, é o governo, é o município de São Paulo, ajudando a destruir a beira da represa. Ali não é lugar. Nós apresentamos 6 terrenos como alternativa para a prefeitura, um dava 3 mil casas, outro dava 2 mil casas, enfim, para tirar aquele... E aí não teve conversa. Não, é tal, dinheiro da Caixa Econômica Federal, financiamento do governo federal para destruir uma área lindíssima de represa, que tem mata ciliar, que tem animais silvestres e tal. Foi batido o martelo, isso vai acontecer então? Já estava a empresa lá fazendo a obra e tal. Nós conseguimos, através de um mecanismo jurídico, que um juiz da Vara da Fazenda suspendesse as obras até final de fevereiro. E estamos lutando com todas as forças que nós temos para mostrar para as pessoas e para a prefeitura que ali não é lugar de construir casa. A gente respeita o direito das pessoas morarem, mas moradia tem seu canto. Ali é lugar de preservar a beira da represa. Ou, por exemplo, aquela ocupação na beira da Guarapiranga, chamada Nova Palestina, também incentivada pelo poder público. E por movimentos que, na vontade de morar, não pensam que morar sem ter água para beber não adianta nada. Ali não é lugar de ter ali 10 mil pessoas morando na boca da represa do Guarapiranga. Então eu tenho lutado muito para isso. A prefeitura pode fazer, proteger, congelar as beiras de represa. Aliás, já vinha sendo feito pelo programa Defesa das Águas, que eu acho que você participou, idealizou, e depois foi abandonado. 2 programas que foram abandonados em São Paulo. Defesa das Águas, que protegia a beira das represas, e Córrego Limpo, que chegou a limpar quase 50 córregos de São Paulo. E por que foi abandonado? Porque não é prioridade. Então, a gente luta para essas questões. Outra coisa, áreas verdes, parques públicos. Nós temos que aumentar o número de parques públicos em São Paulo. Nós tínhamos 36 em 2004, passamos a ter 96 em 2012, agora nós temos que pular para 70, 100 parques, porque o parque tem árvore. E a árvore, ela protege a umidade do ar, ela ajuda, inclusive, nas chuvas. Permeabilização do solo, tá certo? Você tem que abrir o cimento e o asfalto ou colocar cimento drenante. Tem cimento que você joga a água, ele passa 70% da água passa por ele. Eu não sabia, não conheço. Tem cimento drenante, tem asfalto drenante. Nós temos que caminhar para isso. Ou então abrir áreas mesmo de terra, áreas sem cimento e asfalto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. São Paulo tem 33 mil quilômetros de calçada. Nossa. Né? Nós fizemos um programa chamado Passeio Livre, que você tem o rolamento do cimento aqui do lado de cá, onde põe os equipamentos, e do lado de cá uma faixa de jardim com terra e grama. Se você fizer isso nas calçadas de São Paulo, onde for possível, você já vai abrir uma margem de permeabilidade enorme na cidade. Mas é difícil. Evita o alagamento. Mas é difícil fazer acontecer. Então é uma luta que nós temos para fazer acontecer. As medidas são muitas, fora as construções sustentáveis, os prédios com telhado verde. Como que é um prédio com telhado verde? Em cima do telhado você põe um jardim. Você põe um jardim, entendeu? O prédio da prefeitura, o gabinete do prefeito tem um telhado verde, entendeu? Em cima. E tem as paredes verdes também. Tem determinado tipo de parede que você pode plantar determinadas coisas que elas ajudam ali a proteger do sol, diminui o calor, etc, etc, etc. São os prédios verdes. Você pode pôr vidros que aproveitam a luz do sol, que no verão esfriam e no inverno esquentam, entendeu? Tem uma série de tecnologias, né? A reciclagem de lixo, como o Dr. Gerner falou, que a gente tem que aumentar, não tem cabimento a gente jogar 17 mil toneladas por dia de lixo nos aterros. Isso é uma barbaridade. Então são coisas aí, eu não vou
Vou parar por aqui para não cansar vocês e os telespectadores. Ou seja, jeito para fazer tem, né? É só as pessoas terem força de vontade e se mexerem, né? Olha, eu agradeço demais a presença de vocês. Foi um programa muito gostoso de fazer. Eu espero que esse programa continue. Ultrassustentabilidade, um tema tão atual. Eu agradeço demais ao vereador, Dr. Gilberto Natalini. Obrigada ao Partido Verde por liberar o Dr. Gilberto Natalini aqui para participar conosco. Obrigada mesmo, um médico muito querido, atua como médico também, atuante na medicina, atuante na política. Hoje de manhã eu operei muito bacana. De manhã. Operei dois pacientes antes de vir para cá. Uau! Estômago? Estão vivos, viu? Tá, graças a Deus. Operou o estômago? Não, operei tumores. Tumores, porque o senhor é especializado... Eu sou cirurgião geral. Geral, tá certo. Mas tem especialização na área do estômago, não tem? Sou especialista em gastroenterologia cirúrgica. Tá vendo só? Que legal. Eu queria só agradecer você, Priscila, agradecer a Ultrafarma e também cumprimentar o Dr. Gésio Oliveira, que é um sábio na questão da água e é uma pessoa que tem colaborado muito buscando soluções para o problema. Só queria deixar esse registro. Muito obrigada. E os telespectadores. Dr. Gésio Oliveira, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente da Sabesp. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente, viu? A honra foi minha. Obrigada ao Sidney Oliveira, obrigada à Ultrafarma, parabéns pela iniciativa e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Até lá.